Provavelmente a luz deste vídeo vai estar uma bosta porque está assim um tempo tão nublado que parece que vai chover. Então a coisa está só assim pó estranha. Mas pronto, vamos tentar que a luz esteja mais ou menos. Então olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu acabei de chegar a casa e eu quero gravar este vídeo enquanto as minhas ideias estão fresquinhas. Eu queria ter preparado um vídeo de uma opinião assim pensada, bonita, construída, mas não há tempo, porque eu estou a preparar as coisas para a universidade e estou a gravar este vídeo durante a maratona 7 Summer Reading Club. Pronto, quando este vídeo sair a maratona já acabou, mas whatever. Eu comecei a falar destes livros no vídeo de leituras, mas eu ainda não tinha lido o terceiro livro. Assim que eu terminei o terceiro livro eu fiquei, eu tenho que fazer um vídeo de opinião desta série, porque esta é possivelmente a melhor trilogia que eu já li na minha vida, até agora, até hoje, Eu acabei ontem o livro e vocês não estão a perceber o quão despedaçada é que eu estou. Então, enfim, antes de irmos para isso tudo, vamos começar assim. Eu, na primeira parte deste vídeo, vou falar da trilogia assim como um todo, vou dar uma sinopse, vou dar a minha opinião no geral, vou dar assim a minha opinião no geral de cada um dos livros, mas não vou dar spoiler nenhum, absolutamente nenhum. E depois na segunda parte já vai ter spoilers, e é só mesmo para aquelas pessoas que já leram comentarem tudo comigo aqui em baixo, porque eu estou com uma necessidade de falar sobre estes livros que vocês não têm noção, a sério. Eu nem sei se choro, se eu me deito em posição fetal e fico ali, tipo, a chorar depois daquele final. Eu estou bem, eu estou bem, eu estou... Não estou bem. Sarah J Maas está a tornar-se a minha autora favorita. Eu digo isto e fico assim com o coração apertadinho, porque sinto que estou a trair a Cassandra e tipo... Mas digamos que são duas autoras completamente dentro do mesmo género da fantasia, mas completamente diferentes e em alturas da minha vida completamente diferentes e estão a ter impactos diferentes. Estou aqui a falar e eu nem vos disse o que é, não é? Vocês já adivinharam, está aqui no título, óbvio. Basicamente, eu vou-vos dar a minha opinião sobre a trilogia A Kotar, A Court of Thorns and Roses, A Court of Mist and Fury, e eu já queria ter aqui o terceiro livro para eu vos mostrar e para ficarem assim todos lindos, mas o terceiro livro ainda não chegou, então só chega para a semana. Então eu bem queria tê-lo aqui comigo. Eu já o li. Eu não consegui esperar. Eu já o li em e-book. Não consegui esperar pelo livro. Mas eu li aquele livro. Já vamos passar para aí, mas pronto. Ele está a caminho. Ele está a caminho de mim. Vamos dizer que eu li a trilogia inteira. Este tem 400, este tem 600 e o a seguir tem 700 páginas. E eu li todos nesta última semana. Portanto... Eu li 700 páginas em 3 dias. Eu li 600 páginas em 2 dias. Estão a perceber? Então, eu nunca li tanto na minha vida. Eu nunca li 400 páginas num dia. Isso aconteceu com estes livros. Vamos lá então uma sinopse inicial. Basicamente, a Court of Thorns and Roses apresenta-nos a nossa personagem principal, que se chama Feyre. Essa é outra, não sei o nome dos personagens, estão a ver? Então isto vai correr mal. Não é não saber, mas elas têm nomes estranhos e eu tenho a certeza que não os estou a pronunciar da forma correta, mas foi assim que eu li na minha cabeça até agora, então vai ser muito difícil ler de outra maneira. E pronto. É Feyre, acho que é Feyre, pronto. Estes livros passam-se num mundo criado pela autora, ou seja, não é um passado, não é um presente, não é nada. É um mundo fantástico criado pela autora. Neste mundo residem humanos e fadas. Isto agora é estranho. Eu estar a falar em português, porque os livros, como eu li em inglês, tenho que estar a traduzir tudo, estão a ver? Então pronto, vamos ver se eu consigo. Existem humanos, existem fadas, existe basicamente uma muralha enorme que divide os humanos das fadas. Então a nossa personagem principal é Feyre, ela vive com a família dela, a mãe dela morreu há alguns anos, ela vive com as duas irmãs mais velhas e com o pai, e apesar dela ser a mais nova, é ela que sustenta a família. Eles são muito pobres, vivem na pobreza, na miséria, é ela que caça para alimentar a família. Há um belo dia, ou então não belo, ou então muito belo, porque é a partir daí que as coisas começam a ficar excelentes, em que ela vai para a floresta, onde ela normalmente caça, e ela vai caçar e acaba por matar um lobo. E digamos que esse lobo não era um animal, era um fada. Uma fada? Não sei. Era uma fada. E no dia a seguir batem à portinha da casa dela uma pessoa, fada, animal, estranha, monstro, que lhe diz que ela acabou de matar um da espécie dele, portanto, ou ela tem que morrer, ou então ela tem que pagar a dívida dela, indo com ele e indo viver para o outro lado da muralha. E aí
começa a coisa. Oh! E pronto, depois ela passa para este mundo das fadas que se divide em cortes. Temos a corte do outono, do inverno, da primavera, do verão, a corte do dia, a corte da noite e a corte do amanhecer. Se eu não me engano. Existe uma pessoa que comanda cada uma das cortes. Ou seja, corte, yeah. Ou seja, existe um High Lord que comanda cada uma das cortes. É como se fosse é um género de um rei. E basicamente ela vai se meter neste mundo que é, sim, governado. Cada corte tem o seu reino, mas eles estão como que numa época em que estão todos a ser comandados por esta comandante rainha horrível, malvada, cruel, que tem ali todos os High Lords, assim como se fossem marionetes dela, porque ela é comandante de uma outra pessoa acima que não vou dizer quem. Digamos que a Fair vai para lá e a partir daí shit goes down, pessoal. Mas é tão bom. Agora, no geral, uma opinião de cada um dos livros. Primeiro, a partir do momento em que eu comecei a ler estes livros, tantas pessoas começaram a falar comigo, tanta gente queria que eu comentasse à medida que ia lendo estes livros, porque esta trilogia era a favorita da vida de tanta gente. E disseram-me, este livro é uma introduçãozinha, não é assim, nada de muito uau, é fixe, mas os próximos é que são espetaculares. E eu fiquei, ok, claro, eu queria ler este livro há tanto tempo e queria ver o que era isto todo mimimi à volta, portanto, fui ler. Que livro, pessoal, que livro. Isto é assim, claro que as primeiras páginas é assim, pronto, a contar assim a história e desenvolver, mas eu acho que a ação se desenrolou super rápido. Comparado com outros livros, eu não achei isto uma introdução de todo. 50 páginas depois já está a haver tanta ação e tanta descoberta que, Deus Nossa Senhora, enfim. Muito bom, gostei muito. Mas sim, claro, quando uma pessoa passa deste livro para este, a coisa passa de 8 a 80, literalmente. Este é o melhor livro que eu já li até hoje na minha vida. Eu adoro-vos, amiguinhos, meus amores. Eu adoro City of Glass, eu adoro City of Heavenly Fire, eu adoro Lady Midnight, mas este livro, pessoal, este livro, oh meu Deus! Eu penso nele e dá-me vontade de chorar, porque eu gosto tanto de tudo que... Não há um capítulo que não aconteça algo espetacular e depois o casal aqui... Deus Nosso Senhor, eu shippo aquilo até ao fim da minha vida, quase. Eu não faço nada. Depois na parte com spoilers eu já digo. E depois li o terceiro livro, que é A Court of Wings and Ruin, que é... partir o coração. Tão bom! Da trilogia, este segundo foi o meu favorito, mas o outro, sem dúvida, também foi... São todos excelentes, tipo, não dá, a sério. Mas este aqui é mesmo partir o coração, assim, ó. Acabou aqui a minha opinião sem spoilers. Vou passar agora a opinião com spoilers. Se vocês não leram, por favor, leiam. A sério, eu não vos peço mais nada nesta vida, a sério. Vocês gostam de fantasia, vocês vão amar. Está na minha trilogia favorita da minha vida. Aconselho muito, mas mesmo muito a lerem. E preparem umas quantas noites em que vocês não vão dormir nada, porque estas últimas noites eu não tenho dormido. Só tenho lido, eu leio a noite inteira, tipo... Parte com spoilers, se ainda não leste, beijinhos. Se já leste, fica aqui, vamos comentar, que eu preciso falar, agora que estamos só aqui, eu e tu que nós já lemos, eu e tu que já sofremos tudo o que há para sofrer, tudo o que há para viver, tudo o que há para chorar, para rir, para tudo, vamos conversar. Já falaram comigo e eu preciso dizer isto agora porque isto dá muito pano para mangas. Precisamos falar sobre a personagem do Tamlin, o Tam. Basicamente, a Catarina passou de adorar o Tamlin para odiar de morte o Tamlin, para agora no final do terceiro livro ficar tipo... Eu não gosto dele, percebo, kinda, mas mesmo assim não gosto, mas já entendo melhor e já não o odeio. Já não há aquele de odiar, há um simplesmente não gosto, tchau, afasta-te. Isto deu-me muito vibes de A Bela e o Monstro. Ao princípio ele é aquele monstro que resgata e não sei o quê, mas depois nós começamos a ver que ele é tipo uma pessoa mais docinha, forever, querida. Eu shippava tanto no primeiro livro, eu shippava. E ficava tipo, eu acho que ela não vai ficar com ele. Porque já tinha ouvido tantas vezes o nome Rysand. Acho que se lê Rysand.
Mas eu não leio Reason, eu leio sempre Ryzen, ou Rise, ou whatever. Se estiver mal, temos pena, porque é assim que ele está na minha cabeça, lindo, maravilhoso. Eu quero encomendar um Ryzen. Onde é que eu posso encomendar uma maravilha daquelas? Eu preciso de um Ryzen na minha vida. Eu tinha ouvido tantas vezes o nome Ryzen, que já sabia. Já sabia que ia acontecer ali alguma coisa. Porque, né, então eu ficava, tipo, com pena do Tamlin, porque eu ficava, tipo, chipo tanto estes dois, como é que é possível, não sei o quê. Assim que no segundo livro ele aprende em casa, a sério, eu passei-me da cabeça. Eu ao princípio pensei que fosse uma coisa pessoal minha, porque se alguma vez alguém me fizesse isso em alguma situação qualquer, eu passava-me da cabeça, mas depois... Então agora no último livro, sabe, aquela cena na reunião quando estão todos os High Lords reunidos e ele aparece lá e me manda aquelas boquinhas. Ai, que vontade! Eu tinha uma vontade de mandar... vontade de matar, a sério. A minha vontade era despedaçar aquela cabecinha, tirar cada dedinho um por um e matá-lo, basicamente. Mas depois eu estava a falar com acho que ela se chama Jéssica, e ela estava a dizer que é verdade, a Sarah J. Maas como que abordou aqui relacionamentos abusivos. E temos aqui um relacionamento claramente abusivo. Lembram-se? Ela tem que ser a esposa bonitinha, que fica em casa, que veste vestidinhos, que faz tudo o que o homem quer. Quando ela quer fazer alguma coisa, ele prende-a em casa. Tipo, what? Já não o odeio tanto como eu odiei depois daquela reunião, porque no final do livro, pronto, ele até a ajuda e eu acho que ele consegue perceber que ela ama o Rysand, então acho que ele consegue perceber ou ser minimamente decente. Falando agora do meu maior chip do mundo, eu pensava que eu já chipava muitos casais, mas a Fairy e o Rysand, oh meu Deus. Sobre o Ryzen, então, é assim, quando eu estava a ler e as pessoas iam comentando comigo, iam ficando tipo, o Ryzen já apareceu, o Ryzen já apareceu, tu vais gostar tanto dele, é fantástico, não sei o quê. O Ryzen aparece. E ao início eu fiquei tipo, ele é giro, ele é tal, bad boy, Só que depois ele começou a ter umas atitudes de bosta e eu fiquei tipo, eu não acredito que as pessoas gostam disto. Como assim? É isso que eu estava a falar com a Jéssica no dia, que está na moda as pessoas gostarem dos relacionamentos assim, com muitos ciúmes e super, tipo, obsessivos, estão a ver? Isso às vezes irrita-me. Ele era tão mau e ele matava as pessoas, não é partia as almas das pessoas, mas tipo arrancava as almas das pessoas. Mas aquelas coisas todas que vocês se lembram, não é? Na corte da... Eu digo sempre Amarantha, e acho que é Aramantha. Acho eu. Os nomes aqui são muito estranhos. Eu tinha aquela faíscazinha de que gostava, mas depois ele fazia alguma coisa que me fazia não gostar, mas depois fazia alguma coisa que fazia com que eu gostasse e eu ficava tipo... Até que, naquela cena final entre eles, no livro 1, quando ele olha assim, tipo... Eu sabia, pessoal, eu sabia que ela era mate dele e ele era mate dela. Sério, eu tive aquele feeling e fiquei... Será? Será? E depois no segundo livro, quando a gente descobre que sim, eu fiquei tipo, yes! Eu sabia, porque estava escrito na cara daquela gente. E no final, pessoal, no final do terceiro livro, quando ele morre, eu chorei tanto ontem, eu chorei tanto. Eu chorei aí, chorei na morte do Suriel, quase que chorei, tipo, chorei interiormente quando ela, depois daquela vingança toda lá no Spring Court, finalmente volta para ele e para a família e para eles. Ai, chorei. Outra coisa, pessoal, eu amei a Mor, o Azrael, o Cashan, a Amran. Eu adoro-os, eles são tão família. As irmãs dela. Tipo, ao início odiavas de morte. Ainda continua a haver um ódiozinho, não tanto, mas. Não gosto delas, trataram-na mal. E elas eram literalmente pobres e mal agradecidas. A nível de plots, acho que as minhas cenas favoritas foram os trials dela, lá na corte com a rainha horrível, filha da mãe, graças a Deus que morreu. Eu até pensei que ela voltasse à vida, honestamente. Não sei, estava assim com uma assim, será que ela não morreu mesmo e eles vão fazer uma maneira de trazê-la de volta? Eu adorei enquanto ela... Eu sei que isto é mau, não é? Porque ela sofreu imenso, mas dá aquele hype. Cada vez que ela tinha um novo desafio, o meu coração batia aqui a mil, e eu amei. Amei. No segundo livro, amei quando ela finalmente foi para a Night Court. Foi a melhor coisa que... Eu já sabia que a partir dali coisas iam correr bem. Amei quando ela começou a descobrir os poderes dela. Foi tipo...
hype. Mais cenas que eu me estou a lembrar agora. Gosto-me, estou a lembrar mais do terceiro livro porque é o que está mais, assim, vivo na minha memória. Quando ela descobre que ele é o mate dela, não é? Isso aí... tão bom. Os treinos dela com o Cassian. E agora no último livro, o reencontro deles. Tipo, o reencontro matou-me, a sério. O meu coração partiu-se assim, em mil bocados. Foi lindo. Mais uma vez, a reunião entre os High Lords todos foi espetacular. Aquela reunião só deu bosta, mas foi encontrar ali numa mesa as pessoas mais poderosas daquele mundo. Foi música para os meus ouvidos. Eu adorei cada boquinha. Eles só mandavam boquinhas e aquilo foi tudo ali espetacular. Adorei. E pronto, depois agora a batalha final com o rei. Não gostei do rei, é tipo, amigo, what the fuck, o que é que estás a fazer? Tipo, não. Testei as rainhas, tipo, as rainhas humanas estúpidas. Ai, são tão... não, amigos, cancelem. Vamos aos High Lords favoritos. Ryzen, obviamente, né? Gostei muito do Alien, que é o da Day Court. Acho eu que é. Da corte do dia. Gostei muito do Tamron, coitadinho. Eu tive tanta pena quando ela tipo, teve que o trair, entre aspas, porque eles estavam a ser amigos e depois quando o Ryzen morre, ele vai lá abraçá-la e é tipo... Enfim, vamos chegar a essa cena porque essa cena matou-me. Tipo, quando eu cheguei à cena em que ele morre, eu fiquei, assim que ele disse o último I love you e não sei o quê, eu sabia que era uma despedida. Eu sabia. Mas eu sabia que ele ia voltar à vida. Eu sabia, tipo, eles estavam todos reunidos e eu pensei, eles vão fazer uma coisa que fizeram a ela. Badum-ts, adivinhei. Quando ele morre e ela fica ali a gritar e aquele sofrimento todo e a recordar os momentos deles desde que eles se conheceram. E depois quando ele explica tudo também, quando ele explica que já sabia quem ela era antes deles se conhecerem, ele já sabia que ela seria a mãe dele muito antes dela sequer imaginar e pensar em gostar dele porque ela odiava-o. Então é tão lindo quando ele faz aquela explicação toda e depois quando eles finalmente ficam juntos. E pronto, e depois quando ele está a morrer e ela relembra aquilo tudo que eles passaram desde o início, é lindo. Eu acho que não sei se foi porque eu li muito rápido, mas eu não percebi muito bem aquela cena final quando a Emran põe a mão dela no caldeirão, chama-se caldeirão em português, cauldron, não sei. E de repente, tipo, ela viaja a ver a batalha toda e as irmãs com o rei, não sei o quê. Eu não percebi se ela literalmente estava a voar ou se aquilo era só na cabeça dela, mas tipo ela estava a ver. Eu fiquei um bocado perdida nessa cena. Se calhar falhou-me alguma coisa e eu não li. Eu queria tão acabar o livro que já estava tipo passa. Quando ela foi à prisão e não sei o quê. Quando ela viu o menino. E eu fico tipo, porquê que ela estava a ver o menino? Pensei durante imenso tempo que fosse o Ryzen quando ele era pequenino. Quando ela descobre que aquele seria a cara do filho dela no futuro. Se houvesse um futuro. Eu fiquei em choque. Eu queria que ela ficasse grávida e eles tivessem um menino e sinceramente eu queria. Eu fiquei ali tipo a torcer para que isso acontecesse. É que acho uma continuação. Eu preciso saber mais. Eu preciso mais deles porque eu adoro-os a todos. Adoro aquela dinâmica familiar também. Primeiro entre o Cassian e a Mor e o Azriel e depois entre o Cassian e a Nesta, que não ficou muito bem resolvido. Entre o Lucien e a Ellen também ficou nada resolvido. E depois também entre a Mor e o Azriel também não ficou nada resolvido. Quando ela finalmente admitiu à Fair que não gostava de homens, mas sim de mulheres, eu fiquei tipo... What? Não estava nada à espera daquelas coisas que foi mesmo tipo... Pum! E eu... Isso explica muita coisa, porque eu sofria. Eu estava ali a sofrer com o Azriel, ele a gostar dela e ela gostava, mas não gostava, mas gostava, mas não gostava e eu... Miga, como assim? O pai dela já ser aquele eu fiquei tão desconfiada que ao longo do livro todo, ao longo do segundo, do terceiro, era o nosso pai foi lá para não sei o quê, para uns negócios. Eu estava tipo, isto vai dar coisa. Isto vai dar coisa. E depois quando ele aparece eu fiquei tipo, eu sabia. I'm proud. Finalmente levantaste o rabinho e fizeste alguma coisa. Este vídeo já está enorme. Eu podia ficar aqui a falar horas e horas. Eu tenho a certeza que há muita coisa que eu não comentei, há muita coisa para comentar. Portanto, pessoal, digam-me aqui tudo nos comentários. Vamos falar, ok? Eu amei esta trilogia. Amei. E o meu coração está partido. Eu estou destruída.
quero ler tudo a Sarah J. Maas, até a lista de compras dela. E pronto, com isso me despeço. Beijinhos, pessoal, até ao próximo vídeo. Tchau!